Meu boa noite a todos. Hoje é uma noite muito especial, é uma noite de buscarmos a presença do Espírito Santo em nossa direção, experimentarmos um fluir fresco da presença do Espírito do Senhor. E por alguns momentos quero compartilhar algo, creio que vai abençoar o teu coração. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 26. Vamos ver de versos 15 até o 22. Gênesis 26, de 15 a 22. Diz a palavra seguinte: Ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E Abimeleque disse a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e acampou no vale de Gerar, e lá habitou. E Isaque tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, e disseram: Esta água é nossa. E ele chamou ao poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam. Por isso chamou-lhe Sitna. E partiu dali e cavou ainda outro poço. Por este não contenderam, pelo que chamou-lhe Reobote. E disse: Pois agora o Senhor nos deu largueza, e havemos de crescer na terra. Fecha os olhos, coloque tua mão em teu coração e vamos orar. Pai da glória, queremos adorar o teu nome nessa noite, queremos declarar sim que nós temos sede do teu Espírito Santo. Ó Pai, que o Senhor venha sobre nós nessa noite, como a água fresca, como a chuva que vem, Senhor, e rega a terra, fazendo com que haja frutificação, fazendo com que alimento seja produzido, Pai. Nós declaramos sim, Senhor, que nós temos sede de Ti. E pedimos que uma vez mais o Teu Espírito venha sobre cada vida que está aqui. Aqueles que estão acompanhando online também, aqueles que posteriormente assistirão essa meditação. Que o Espírito do Senhor venha falar com cada coração e venha abençoá-los. Para a glória do Senhor é que nós oramos. No maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. É interessante que quando nós lemos a palavra de Deus e vemos, tanto no Novo como no Velho Testamento, a questão de poço. O poço traz a nós uma revelação muito clara, porque nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, não existia, como nos nossos dias, termo de escritura. Hoje alguém compra um imóvel, então logo tem uma escritura na mão, comprovando então que ela é dona daquela propriedade. Nos tempos bíblicos, quando alguém adquiria um território para si, adquiria qualquer porção de terra, a primeira coisa que ele fazia era abrir um poço. Aquilo indicava então que ele era o dono daquele lugar, era como um instrumento de escritura. Então o poço ele tem um papel muito importante aqui nos dias bíblicos. E eu creio que nós podemos trazer isso para a nossa realidade. Nós, filhos de Deus, precisamos sim cavar poços. Por isso eu dei o nome dessa meditação aqui, Cavando Poços, porque temos que cavar poços. A água na Bíblia é bem clara, é uma das figuras do Espírito Santo.
no culto que tivemos aqui, culto profético, nós falamos muito lá sobre João, capítulo 7, verso 37 e 39. O propósito de Deus é que o nosso ventre, o nosso interior se torne uma fonte de águas vivas, que salte para a eternidade. Diga ao seu vizinho, o propósito de Deus é que o teu interior seja uma fonte de águas vivas, que jorre para a eternidade. Mas para que a água viva seja dentro de mim, para que o meu interior seja um canal para abençoar outras pessoas, seja um útero para gerar os propósitos de Deus, na verdade eu tenho que beber. Diga ao seu vizinho, só pode ministrar água viva quem bebe água viva. Então, possamos cavar poços. Então eu quero trazer uma meditação bem rápida aqui para nós estarmos orando depois. Antes da reunião aqui, está conversando aqui um pouco com a Mari e lembrando algumas coisas ali de Moçambique. Ela estava vendo esses dias aí o vídeo lá da Rede Baker. É um ministério que a gente já foi 3 vezes ministrar. E uma das coisas lá em Moçambique que nos chamam muito a atenção é que muitas pessoas, elas se enfermam muitas vezes por falta de água. A desidratação é muito comum. E realmente Moçambique é muito pobre em questão de água. Até a água mineral vem tudo de fora, então é um elemento caro, porque a água ali basicamente ela é contaminada. Para mim mesmo, a água lá da base do Willis Ministros me faz mal. Ainda que ferva aquela água, tudo, ela traz para mim algumas consequências no meu estômago. E também para tomar banho, a pessoa toma água, ou melhor, toma banho com aquela água, o cabelo parece tudo, hein, Rocio? Como é que fica o cabelo lá? Tudo áspero, né? E a primeira vez que nós fomos, foi uma pastora conosco, né? Teve muito problema lá, questão da água, o banho, o cabelo. Então a água não é boa. E há muitas enfermidades ali que vêm exatamente por causa da água. Já está comprovado cientificamente pela medicina. Uma pessoa ela pode entrar num tempo de jejum, pode ficar um bom tempo sem comer. Mas sem água ela não pode ficar muito tempo, porque o corpo dela fica completamente desidratado. Até quando nós falamos sobre jejum, eu já fiz jejuns prolongados de 20 e poucos dias, né? E tirei o alimento, totalmente o alimento, mas tinha que usar em alguns momentos do dia, principalmente de manhã e à tardezinha lá, uma canequinha de água morna, para não desidratar o corpo. E quando você estuda a Bíblia, você vê que alguns jejuns prolongados, as pessoas tomaram água. O jejum de Jesus, 40 dias. Elias também jejuou 40 dias. Porém, Elias não comeu, não bebeu. Foi em uma direção muito precisa do Senhor. Agora, Jesus, ele tomou água. Digo, você sabia que Jesus, no jejum dele, tomou água? Porque terminando os 40 dias, diz que Jesus teve o quê? Fome. Não diz que ele teve sede. E já está comprovado pela medicina, durante muito tempo, sem água, o nosso corpo ele começa a ressecar, entra em desidratação e traz muitas consequências negativas. Então pessoas muitas vezes vêm buscar conselho. Olha, apóstolo, eu vou fazer um jejum aí de 10, 15 dias, né? Eu vou tirar tudo, água, alimento. A gente já deixa ali um caminho de precaução. Você tira o alimento, porém a água, você não pode ficar muitos dias sem, porque é fundamental. E o nosso corpo precisa de água. Agora, espiritualmente também. O nosso espírito precisa de água, a água do espírito. Se eu não estou cavando poços, não tenho água para mim, para minha família, agora eu quero falar um pouquinho com os cabeças aqui. Você é o sacerdote da casa, você é o pastor, você é o profeta. Se você não cava um poço para descedentar a tua sede e a tua família, pode saber que mais cedo ou mais tarde vai vir enfermidades espirituais. A desidratação virá. E a desidratação ela traz algumas consequências muito terríveis para o ser humano. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre desidratação espiritual hoje. Diga ao seu vizinho, você não consegue viver sem água. Sem água teu corpo desidrata. E você precisa também a água do Espírito. Porque sem a água do Espírito, o teu espírito vai ficar desidratado.
Gente, e vem algumas coisas como consequência. Você pode falar com qualquer médico, quem entende aí de corpo humano, eles vão falar para você as consequências que vêm da desidratação. Primeiramente, debilidade. Alguém que está desidratado, uma das primeiras coisas que vem no organismo dele é debilidade. Fica fraco, sem forças, e espiritualmente da mesma maneira. Se alguém deixa de beber a água do Espírito, com certeza vai ficar debilitado. Vai enfraquecer na fé, vai enfraquecer na oração. Quem sabe vai ficar tão insensível até com relação às reuniões, às celebrações, não participa, está tão debilitado que para ele parece que já não faz nenhum efeito. A questão dele não está congregando, não está realmente tendo uma vida de oração. Então é muito importante. Hoje você tem que aprender a cavar poços. Digo, você tem que cavar o teu poço e beber da água. E há um preço a pagar. Você vê aqui de maneira bem clara nessa passagem aqui, Isaac, ele foi desentulhar os poços que seu pai Abraão havia aberto. E você viu que os pastores ali de Abimeleque diz que contenderam com ele. Fique sabendo, o inimigo ele vai fazer de tudo para tentar impedir você de abrir poços, porque o Satanás deseja assim que as pessoas sejam enfraquecidas e sejam completamente debilitadas. Diga uma vez mais, sem água o meu espírito desidrata e eu fico completamente debilitado. E é isso que Satanás quer. Ele vai fazer de tudo para impedir a tua busca. Muitas vezes nós chamamos a igreja aqui a um projeto de oração. Já tivemos momentos aqui, 21 dias de oração, algumas jornadas de jejum. Agora, tudo isso é um propósito. Quanto mais nós buscamos, mais água viva nós teremos. Cavar poços nada mais é que você pagar um preço em oração, pagar um preço em busca. Realmente se colocar diante de Deus, ter sede do Espírito e pagar o preço que for, se propor aí até as últimas instâncias, as últimas consequências, para que você seja cheio do Espírito. Agora, Satanás, ele vai se levantar e vai tentar impedir. Isaac queria realmente limpar, tirar todos os entulhos que estavam lá nos poços que seu pai abriu. Agora, vieram os inimigos, diz o texto aqui, que contenderam com ele. Veja aí de maneira clara, verso 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac e disseram, essa água é nossa. E ele chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Satanás e suas forças malignas vai tentar contender com você. Satanás deseja e prefere que as pessoas estejam enfraquecidas, estejam completamente debilitadas. E o que pode nos tirar de uma vida completamente débil na fé é a água do Espírito. Por isso que nós temos aqui os cultos flow, culto profético, temos a escola profética. Se você paga um preço e participa, você está cavando poço. E você vai ter água viva. E o cabeça de lar, o marido, vai ter condições de ministrar os seus filhos, ministrar a sua esposa. Então isso aqui é muito importante, gente. Diga ao seu vizinho, você precisa aprender a cavar poços. Precisamos da água viva do Espírito. Outra coisa que a desidratação faz é levar a pessoa a um estado de esgotamento. Desidratado, eles entram num cansaço, no esgotamento fortíssimo, de maneira muito rápida. Você já viu pessoas muitas vezes, parece que ela vive debaixo de um cansaço violento, esgotamento. Tem pessoas, por exemplo, que dormem aparentemente bem, até mais de 8 horas, 9 horas, 10 horas. Mas ele acorda, parece cansado, parece que dormiu 1 hora, parece que nem dormiu nada.
Nós falamos que com um mestre da palavra lá em Mato Grosso, numa conferência, estão ministrando. Ele está debaixo da influência de um espírito violento, o espírito de Piton. E ele disse assim, olha, eu trabalho 6 horas por dia, trabalho no tribunal lá eleitoral, meu serviço é leve, durmo aparentemente bem, 8, 9 horas, mas eu levanto pela manhã já cansado, esgotado, sem forças. E ele disse, eu tenho a responsabilidade de ministrar a palavra, eu sou mestre lá do ministério, mas eu não tenho condições de preparar o alimento, preparar a meditação, fico sem forças. Agora veja, é isso mesmo que Satanás muitas vezes quer fazer com as pessoas. Agora, se eu tenho uma boa reserva de água, eu não vou desidratar. E se vem qualquer força para trazer cansaço, eu tiro de letra. Você já se sentiu cansado alguma vez? Espiritualmente falando. Algumas pessoas chegam para mim, até a Imperatriz, agora alguém perguntou, puxa, mas como é que você aguenta ministrar? Tem o Felipe aqui, né? Chegou um domingo, puxa, você chegou de viagem de manhã, está pregando aqui, pregou a semana toda, como é que você aguenta? Disse, bom, é a água do Espírito, é a unção do boi selvagem, é a força que vem do Senhor, porque a água, ela nos dá força. Diga ao seu vizinho, a água te dá força. E uma pessoa que não está desidratada, ela tem os recursos minerais da água, ele tem força, não vai se cansar. Agora, o diabo quer que as pessoas estejam completamente cansadas. Veja, é o Espírito Santo que nos dá vigor, é a água do Espírito. Por exemplo, Jesus, ele vence Satanás. Agora, é interessante que quando ele sai das águas do batismo ali no Jordão, diz que ele foi levado aonde? Ao deserto para ser tentado. E ali diz que o Espírito Santo o levou. E como é que ele aguentou então 40 dias ali? Sem comer, só teve fome? Gente, depois que entregou o jejum. Veja, ele não teve fome durante o jejum. Diz assim, e tendo jejuado Jesus 40 dias, então teve fome. Diga ao seu vizinho, ele teve fome somente depois de terminar o jejum. Agora, quem o fortaleceu? O Espírito. A água do Espírito. Diga ao seu vizinho, se você bebe da água do Espírito, você vai ser fortalecido. Você não vai entrar em debilidade. Você não vai entrar de maneira nenhuma numa esfera de esgotamento. Por isso que nós precisamos fortemente cavar o nosso poço e beber deste poço. Já declara lá em Efésios 5,18, de maneira bem clara, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora, é interessante que essa palavra enchei-vos não é um fato passado. Veja que esse verbo ali está no gerúndio, é algo contínuo. Então indica que constantemente eu tenho que ficar sendo cheio do Espírito. Diga ao seu vizinho, é uma experiência diária. Não é simplesmente uma vez por ano, vou naquele congresso, vai ser poderoso, o retiro lá no mês de novembro vai ser poderoso. Não, gente. Todos os dias. Pergunta se o vizinho está cavando o teu poço. O inimigo ele vai lutar de todos os lados para impedir você cavar. E se você cava, muitas vezes o inimigo vai encher de pedra, de entulhos. Por isso temos que estar numa posição de guerra constantemente vigilante. Porque Satanás ele vai tentar se entulhar. Coisas que vão amargar tua alma, coisas que vão te ferir emocionalmente, palavras que vão declarar que talvez vai impedir você de estar limpando esse poço. Veja que esses inimigos se levantaram contra, contenderam e julgaram o entulho de uma maneira muito forte. Quem está desidratado, ele é susceptível a infecções. A água, ela tem um teor medicinal tremendo, gente. Um pastor antigo que nós demos cobertura,
no pai dele veio um câncer. Esse câncer estava há dias ali, ele passando muito mal. Foi um médico que disse, não, essa situação vai ser fatal. Dentro de poucos meses vai morrer. Mas ele se convenceu, ele cristão, orando. Deus orientou ele a procurar um outro médico. Aí fizeram o exame. O organismo dele, o estômago, estava com alimento ressecado, já tipo uma pedra, empedernido dentro dele. E sabe o que o médico falou? Disse, olha, não vou receitar remédio nenhum. Ele vai ser curado com água. Para dissolver essas pedras que foi formado alimento. E sabe o que? Com que curaram aquela situação? Com água. E o homem foi curado. Disse seu vizinho, água tem um teor curativo. A água do Espírito também. Infecções do organismo são tratadas naturalmente muitas vezes por água. Sem água, a pessoa desidratada, ela fica suscetível a muitas infecções no corpo. E se você não tem água do Espírito, você vai estar sujeito a muitas infecções também. Os dardos inimigos que vêm, vão encontrar lugar no teu corpo. Vem um dardo de enfermidade, você está desidratado, sem a água do Espírito, aquele dardo te pega. Daqui a pouco está enfermo. Vai a um médico, não consegue diagnosticar. É algo espiritual. Vem na tua mente um dardo, infecta o teu espírito. Satanás declara, você é fraco, você não tem poder. Para você as coisas são acabadas. Não adianta você exercitar fé. Não tem mais solução. Você começa a alimentar aquele dardo. De repente a tua mente está infectada, está com infecção. Por quê? Está sem a água do Espírito. Diga ao seu vizinho, você precisa estar hidratado com a água do Espírito Santo. Alguém vem para você, fala algo que te fere emocionalmente. Como não está cheio do Espírito Santo, está desidratado, não tem a água do Espírito, aquela palavra vem como uma flecha e pega a tua alma, pega os seus sentimentos, provoca uma infecção. Daqui a pouco está enfermo espiritualmente. Por quê? Está desidratado, sem a água do Espírito. É tempo realmente de cavar poços. Cada reunião como essa é a oportunidade que temos de cavar um poço para termos água viva para beber, para dar de beber a nossa família, os nossos filhos. Pai, mãe que está aqui, não permita que teus filhinhos pequenininhos estejam tendo sede. Ministre a eles, leva eles a ter experiência com o Espírito Santo desde cedo. João Batista já foi cheio do Espírito no ventre da mãe. Você vê pessoas aqui, na mais tenra idade, cheios do Espírito Santo. Os teus filhos precisam ser cheios do Espírito. E é responsável de quem? Do ministério aqui da igreja? Não. Pai e mãe, cavando poços. Como uma criança, né? Um pastor amigo meu de Santa Catarina, criança lá, acho que 11, 12 anos, disse que chegou em casa e compartilhou com o pai e a mãe a bagunça que houve na sala lá, porque uma menina ficou endemoniada, um aluno. Todo mundo correu lá para fora, inclusive a professora, todo mundo com medo. Aí eles perguntaram, e você, o que fez? Eu fui lá, fiz a oração, expulsei. E o demônio foi embora. Gente, uma criança, 10, 11 anos. Crianças pequenas podem ser cheias do Espírito Santo. Depende de você, pai, de você, mãe. Cave teu poço e dê água a eles a beber. Crianças fortes, crianças que não ficarão debilitadas, crianças que na mais tenra idade já terão um coração completamente curado. Não se dobram diante de qualquer coisa.
infecções podem destruir a vida espiritual de alguém. Nós trabalhamos com Silcia aí há anos, trabalhamos aí ministrando cura interior, cura emocional. Quantas pessoas cheias de infecção na alma, sentimentos abalados, feridos emocionais. Agora, quantas delas têm uma vida completamente vazia, sem água, espiritualmente desidratadas, susceptível a todo o dardo do inimigo, ao dardo que as pessoas lançam, aos poderes negativos de palavras. Veja aqui, verso 15. Ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai, Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E quantas vezes o inimigo vai tentar entulhar o teu poço? São as batalhas no dia a dia. Agora você veja que Isaac, ele não se dobrou diante desses ataques dos inimigos. Ele perseverou. Abriu o primeiro poço, vieram, entulharam. Ele não desistiu. Foi desentulhar o outro poço. Os inimigos vieram, entulharam. Mas no terceiro poço, Reobote, aleluia, diz aqui, verso 22, e partiu dali e cavou ainda outro poço. Por esse não contenderam, pelo que chamou-lhe Reobote, dizendo, pois agora o Senhor nos deu largueza, e havemos de crescer na terra. Gente, um guerreiro, ele é incansável. Você lembra daquele guerreiro de Davi, que ele lutou na guerra, ao ponto da sua mão ficar colada, grudada na espada? E foi colocado lá na galeria dos valentes de Davi? Alguém que foi até a última instância. Deus quer levantar guerreiros que irão até as últimas consequências, gente. Isaac perseverou. Ele não desistiu na primeira. Vieram lá os pastores inimigos, entulharam. Ele foi e desentulhou o outro. Vieram, entulharam novamente. Ele vai e abre o terceiro poço. E diz aqui que o Senhor então deu largueza. E os inimigos desistiram. Diga ao seu vizinho, você tem que lutar, guerrear, até que o inimigo desista. O e-mail que o satanista nos mandou, o que ele dizia lá? Estou te perseguindo há anos, mas não estou conseguindo fazer nada, já estou cansado. E não nos procurou mais. Gente, você é chamado por Deus para colocar realmente o inimigo em retirada. Chega uma hora, vai desistir. Diz ao seu vizinho, se você perseverar, se você guerrear de maneira tenaz, como Isaac guerreou, o inimigo vai desistir. Nós somos levantados para colocar o inimigo em retirada. Você tem que trazer cansaço ao diabo, não ele cansar você. Quem toma a água da vida, quem tem um poço fluindo águas vivas e bebe desse poço constantemente, ele não vai se sentir cansado, não vai estar desidratado, não vai estar ansioso, não vai estar susceptíveis a ter aí infecções na sua alma. Pelo contrário, ele é um guerreiro. É aquele tipo de pessoa que o inimigo pode vir diante dele por um caminho, mas por 7 caminhos fugirá diante dele. Pergunta ao seu vizinho, o que você deseja ser? Vencedor ou vencido? Infelizmente na igreja hoje, ao invés de vermos um exército de vencedores, muitas vezes estamos vendo um exército de vencidos, debilitados, completamente cheios de infecções, cansados, esgotados. Jesus tem o remédio certo. É a água da vida, é a água do Espírito Santo. Veja o verso 18.
Isaque tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes que seu pai lhe dera. Perceba aqui que ele não desistiu. Digo que você não pode desistir. Quem bebe da água da vida não desiste fácil. E a gente vê pessoas, qualquer batalha, qualquer guerra, qualquer pedra, qualquer coisa que o inimigo joga ali no poço, já desiste. Não, você levanta, sacode a poeira, tira esses entulhos e vamos buscar água viva. Vamos buscar água, a água do Senhor, e vamos beber. Vai chegar um momento, você vai chegar em Reobote. Diga ao seu vizinho, Deus quer levar você a Reobote. Diga assim, é ali que o Senhor vai te dar largueza. E é nesse momento que o inimigo fugirá de você. Cessa toda contenda. E você se levanta exatamente como aquele que é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Gente, ninguém pode caminhar sem a presença do Espírito Santo. Ninguém consegue caminhar na sua vida cristã sem estar constantemente bebendo do Espírito, da água do Espírito Santo, gente. E para muitos o Espírito Santo parece que uma força que vem do céu, em alguns momentos de congresso, em algumas reuniões, que ele sente algo no corpo ali, dá uma tremedeira, talvez uma vontade de rir, ou alguma coisa assim sobrenatural acontece, mas isso aí cada 2, 3 meses. Não, o enchimento do Espírito é constante, tem que ser todos os dias. Diga ao seu vizinho, você tem que buscar o Espírito Santo todos os dias. Já levanta pela manhã, bom dia Espírito Santo. Quem já leu esse livro aí, Bom Dia Espírito Santo? Leia. É um livro simples, mas vai te levar a uma experiência profunda. Benihim tem uma experiência profunda com isso. Bom dia Espírito Santo. Por que bom dia Espírito Santo? Porque é uma pessoa, não é uma força. Eu vejo tanto crente, ele vê Deus Pai como uma pessoa, vê Jesus o Filho como uma pessoa, mas ele não consegue ter uma comunhão, uma intimidade, um relacionamento com o Espírito Santo como sendo uma pessoa. Para ele é uma força, é uma influência, é o que vem para emocionar ele. Que o seu vizinho, Espírito Santo é uma pessoa idêntica ao Pai, ao Filho. Nós adoramos há pouco aqui. E você sabia que a nossa adoração tem que ser tridimensional? Diga ao seu vizinho, a tua adoração tem que ser tridimensional. Pergunta ao seu vizinho, sabe o que é adoração tridimensional? Diga a ele, da mesma maneira que você adora Deus Pai, como uma pessoa, da mesma maneira que você adora Jesus como uma pessoa, você tem que adorar o Espírito Santo como uma pessoa. Porque não é uma força. Interessante que durante a pandemia, uma das coisas que o Espírito Santo nos ensinou aqui de maneira tão tremenda foi exatamente acerca de adorarmos a Trindade. Foi um chamado tremendo. Porque na pandemia, gente, foi um tempo de muita dificuldade. Pessoas que não tinham visão de Deus como Pai, ficaram se sentindo completamente desamparados, como órfãos. Pessoas que não tinham um relacionamento com Jesus como uma pessoa, não tiveram autoridade para resolver algumas coisas do seu dia a dia. E nós vemos muitas pessoas assim. E pessoas que não reconheciam o Espírito Santo como uma pessoa, ficaram sem senso de direção, porque não tinham revelação. Porque quando você adora a Trindade, olhando para eles, cada um como sendo uma pessoa, alguns recursos irão para você.
Somente quando adoramos a Deus como Pai é que podemos experimentar a paternidade dele sobre nós. Gente, tem cristãos que amam o Senhor, perderam entes queridos, portas de trabalho se fecharam, mas ainda que tudo isso aconteceu, essas pessoas no lugar secreto se colocaram em adoração, e mais do que nunca em suas vidas puderam experimentar de maneira tão forte o coração paternal de Deus sobre a vida deles. Que Deus é Pai e os amava. Pessoas que adoraram a Jesus como sendo uma pessoa, receberam de maneira tão forte a autoridade. Porque quando se adora o Pai como uma pessoa, vem sobre você a paternidade dele. Quando se adora Jesus como uma pessoa, você recebe autoridade sobre a tua vida. Diga isso: quando eu adoro Jesus, vem sobre a minha vida. Se eu adoro Ele como uma pessoa, vem sobre a minha vida a autoridade dele. Por isso pessoas tiveram autoridade de maneira tão tremenda. Quantos venceram o Covid? Venceram enfermidades. Orações com poder, orações com autoridade. Mas essas pessoas descobriram o caminho da adoração a Jesus como uma pessoa e foram revestidos de autoridade. Portas de trabalho para pessoas que se fecharam na sua caminhada financeira, na sua vida de trabalho, tiveram que reinventar. A pandemia para ele foi como um tempo de reset. Tiveram que tomar um outro caminho. E alguns, nesse novo caminho, tiveram mais rendimentos financeiros do que tinham antes. Porque uma porta que se fechou, uma atividade que se fechou, mas eles se colocaram em adoração ao Espírito Santo como uma pessoa. E o Espírito Santo trouxe a eles revelação. E não ficaram perdidos à deriva sem saber o que fazer. Porque quando alguém adora ao Espírito Santo como sendo não uma força, não uma influência, mas uma pessoa, o Espírito Santo traz revelação a essa pessoa. E ele vai saber onde caminhar, vai saber exatamente os passos que ele tem que dar. Pergunta se você é um adorador? Então a pandemia nos ensinou isso, gente, de uma maneira muito forte. E se teve um tempo para as pessoas ficarem cheias do Espírito Santo, foi durante o tempo de pandemia. Pense um pouquinho as coisas que aconteceram. Pessoas no afã do dia a dia, no seu horário de trabalho, muitas vezes não tinham nem tempo com a esposa, com filhos. De repente estavam em casa, em home office. Que coisa impressionante. A festa da Páscoa. A nossa festa da Páscoa, no mundo ocidental, coincidiu com a data da Páscoa em Israel, gente. Na mesma época. Isso acontece aí de muitos, centenas e centenas de anos. Poucas vezes aconteceu isso. E o Senhor permitiu na pandemia termos uma Páscoa. Aonde? Dentro das nossas casas. Quando você estuda Êxodo, na celebração da Páscoa, onde estava todo mundo? Dentro de casa, quem? Pai, a mãe, os filhos, participando do cordeiro, dentro da casa com a família. E Deus permitiu então, no planeta, as pessoas dentro das suas casas, em unidade, em celebração e adoração ao Senhor. Um tempo de cavar poços. E constantemente, a nossa data coincidindo com o calendário judaico, na mesma época. É onde estavam os judeus, dentro das suas casas. Porque a época de Páscoa em Israel, gente, é muito festivo, é um tempo de muito turista. É isso que traz muitas divisas para o país, só que na pandemia não havia esse movimento. Aonde eles estavam?
dentro das suas casas, lendo as Escrituras, lendo a Torá. E Deus permitiu que isso acontecesse conosco. Será que existe alguma coincidência nisso, gente? Muitos viram a pandemia, claro, o diabo explorou muita coisa em cima disso, com consequências, tudo. Mas a gente aprendeu algumas lições com a pandemia. O mundo já não foi mais o mesmo. Algumas pessoas tiveram a consciência daquilo que tinham que buscar em termos espirituais para a sua vida, para a sua casa. Foi um tempo de estar em casa adorando Deus, Jesus e o Espírito Santo. Agora, será que a Trindade precisa dessas coisas? Pergunta ao seu vizinho: será que Deus é um pai que tem autoimagem negativa, que precisa da adoração dos seus filhos aqui na terra? Claro que não. Jesus não precisa da adoração da noiva aqui. Puxa, minha noiva está adorando, isso aumenta a minha autoestima. Não, gente. A adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo não é por causa deles, é por causa de nós. Nós vamos alcançar esses benefícios. E se foi um tempo para cavar poços, foi durante esse tempo de pandemia, de uma maneira maravilhosa. Agora, que pedras são essas que o inimigo lança? Incredulidade, ofensas, amarguras. Amanhã nós vamos ministrar um pouco aqui sobre algumas enfermidades que se dão no espírito e que, se não forem tratadas, vai trazer uma somatização no nosso corpo, na nossa alma. É um tempo de cura dentro da casa de Deus. E o inimigo traz lá a pedra da amargura, as pedras da incredulidade, as ofensas, e procura entulhar. Por que algumas pessoas não conseguem beber da água viva? E o seu interior não se torna realmente uma fonte que salta lá para a eternidade? Porque está entulhado, o canal está entupido, entulhado, com ofensas, com amargura, ressentimentos, mágoas que ele guardou, declarações que foram feitas na direção dele. Diga ao seu vizinho: é tempo de limpar os poços, para que haja água viva. Aleluia. A resistência foi só até uma altura, porque Isaac não desistiu. Você vê que no verso 22 aqui, os inimigos desistiram, não contenderam, porque chamou-se aquele lugar então Reobote. E Reobote quer dizer exatamente alargamento, expansão. Diga ao seu vizinho: se você perseverar, se você não se deixar abater pelas artimanhas do inimigo e continuar firme, cavando, desentulhando, vai chegar um momento em que você vai ter largueza e o diabo vai desistir de você. Nós somos chamados para cansar o inimigo. Tem gente que tem medo do diabo, gente. Na verdade, o diabo tem que ter medo da gente. Diz o seu vizinho: Satanás precisa temer você. É o que a Bíblia ensina. Veja algo mais aqui comigo. Há uma palavra tão tremenda aqui, Isaías 41, verso 17 e 18. Hoje é uma noite aqui para você beber água viva. Estamos ajudando você a cavar um poço aqui nessa noite. E outros aqui estamos ajudando você a desentulhar. Hoje é noite para desentulhar completamente, para você experimentar a água viva. Veja lá Isaías 41. Aqui uma promessa tão extraordinária. Dois versículos 17 e 18. Os pobres e necessitados buscam água, e não há, e a sua língua se seca.
se seca do quê? De sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. Quem sabe nesses dias você tem sentido exatamente como isso aqui. A língua seca de sede. Mas o Senhor diz que ouvirá o teu clamor, ouvirá a tua oração, e você não será desamparado, e o Senhor fará algo. Verso 18: abrirei rios nos altos desnudados, e fontes no meio dos vales, e tornarei o deserto num lago d'água, e a terra seca em mananciais. Que promessa extraordinária! É para mim e para você. Olhando lá em Moçambique, aquele calor intenso, pessoas adoentadas. Passamos lá, o pessoal vendendo animais, cabrito, porco, galinha. Gente, debaixo daquele calor, parece que os cabritos estavam até clamando: por favor, alguém me compra, eu quero morrer logo. Gente, a desidratação é forte, o calor ali. Agora, o que esse texto está prometendo aqui? Ainda que haja o fogo da aflição, contudo o Senhor abrirá, aleluia, rios no ermo. Pode vir a maior pressão que for sobre você, porque as pressões, as provas vêm sobre nós muitas vezes como fogo. Quem já passou por prova de fogo aí? Vem num calor intenso, mas se você tem a água do Espírito e abundância no teu interior, você vai ser refrigerado em tempos de aflição. É o que o texto está prometendo aqui. Os pobres necessitados buscam água e não há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei, e abrirei rios nos altos desnudados, e fontes no meio dos vales, e tornarei o deserto num lago d'água, e a terra seca em manancial. Como está o teu interior? Como está o teu coração nos últimos dias? Será que você tem sentido um cansaço? Muitas vezes. Às vezes você se sente debilitado na fé. Quem sabe com infecções no espírito? Porque a ausência de água, a água viva do espírito não está correndo no teu interior. Então você fica susceptível aí a tantas enfermidades espirituais. Qualquer flecha que vem em nossa direção já nos faz mal, por mínimo que seja a flecha, uma palavra negativa que vem. Não discernimos muitas vezes as táticas do inimigo, os dardos inflamados que vêm nos autodesestimular. Crentes que se auto-rejeitam, acham que não tem poder nenhum, acham que para ele tudo vai dar errado, todas as portas estão fechadas. É um tempo de nos levantarmos. É o tempo do despertamento, aleluia, da igreja apostólica. E a igreja apostólica é um povo vencedor. A igreja apostólica, na verdade, é o exército, onde cada ovelha, não é simplesmente ovelha, é um guerreiro, precisa ser treinado para ser útil no reino de Deus e para colocar as forças das trevas a correr. Deus tem permitido algumas pessoas aqui da casa, de ontem e hoje, 2 pessoas foram colocadas para trabalhar num ambiente hostil, gente, no meio de trevas, onde tem ateu, ex-crentes, ex-cristãos que viraram kardecistas agora,
campeões da bondade lá dentro do serviço. Todo mundo ama, gosta, porque a mensagem deles é a mensagem da filantropia. Satanistas, alguns que já declararam: odeio Deus, não vem com esse papo de crente que eu odeio. E a pessoa espírita, que é espírita agora, conhece todos os hinos da igreja, os cânticos que nós conhecemos. Lá no trabalho até canta, mas está lá com kardecismo. Por que essas pessoas vão trabalhar em lugares assim? Na verdade, Deus permitiu para essas pessoas trabalhar na vida dessas outras pessoas, para ser luz, né? Eu falei para elas: vocês são missionários nesse lugar aí. Que campo tremendo missionário. Eu guerrear, começo a orar, jejuar e guerrei dentro, porque Deus quer fazer alguma coisa. Gente, não é à toa que Deus vai permitir num lugar assim, gente. Tem um propósito. Quem tem uma visão de reino, ele sabe, ele vai trabalhar num lugar, não é simplesmente para levantar um dinheiro, para ter um salário, não. É para estender o reino de Deus ali dentro. E muitas vezes, gente, é um ambiente de trevas. Quando eu estava no segundo grau, as pessoas mais terríveis da sala, eu consegui evangelizar, ir na casa deles, pregar para a família, expulsei demônios. E sabe onde essas pessoas lá da infância vieram parar? Vieram parar no Silce. Alguns deles, depois de anos e anos, apareceram no Silce. Cristãos. Um deles até o beiro, né, numa igreja. Valeu a pena a semente que a gente lançou. Você não pode perder as oportunidades. Se você está cheio de água viva, você vai ser realmente uma fonte nos lugares. Pergunte ao seu vizinho: o que você deseja ser? Uma simples cisterna? Ou você deseja ser um rio, uma fonte? Aquele que cai em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Ele não vai ser uma cisterna. Diga ao seu vizinho: você não é uma cisterna ambulante, você é uma fonte de água viva. E no dia a dia, quanta chance a gente tem. A pessoa que vai no teu trabalho, na fila do supermercado, sempre vai ver a oportunidade, gente. Evangelismo profético, evangelismo fora das quatro paredes, gente. Já pensou se no supermercado, lá no caixa, pagando, está lá nas prateleiras pegando mercadorias, de repente passa alguém perto de você, já vem uma palavra de conhecimento para você: essa pessoa está enferma, e o Espírito Santo coloca no teu coração, ela precisa de cura. Você se aproxima dela, libera essa palavra, faz oração, ela é curada. Com certeza essa pessoa vai servir Jesus depois. Mas você precisa ser uma fonte. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos adorar mais um pouco aqui, mais uns minutinhos. E hoje à noite, realmente, para desentulhar poço. Sobre algumas pessoas é tirar os entulhos, como Isaac fez lá com os poços de Abraão. Outros, cavar um poço hoje. Quem está disposto a cavar poços hoje? Quem está disposto a tirar os entulhos dos poços que são abertos? Hoje é uma noite para desentulhar. E nós vamos fazer isso com oração, em nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Ouça algo aqui. Um homem de Deus na Argentina teve uma visão. Ele viu um gigante adormecido. E esse gigante estava cheio de amarras, tudo amarrado,
Quantos aqui na infância assistiram aquele desenho lá, As Aventuras de Gulliver? Você é desse tempo aí? Os mais antigos lembram disso. Parecia aquele gigante, Gulliver, cheio de amarras, né? Os anõezinhos pequenininhos prenderam ele. Então esse irmão teve uma visão de um gigante como Gulliver. Aí de repente ele viu ao longe uma nuvem. E essa nuvem foi se aproximando. E pairou em cima daquele gigante, adormecido e cheio de amarras. E aquela nuvem então começou a descondensar-se. E começou a cair pingos de água sobre ele. E à medida que aqueles pingos, aquelas gotas caíam, aquelas amarras iam se desfazendo. E de repente aquele gigante livre se levantou. E o Espírito Santo disse: esse é o meu corpo, é a minha igreja. Está presa pelas amarras da religiosidade. E que precisa da chuva do Espírito, a chuva serôdia. São dias que o Senhor quer visitar a sua igreja de maneira poderosa. E vim de maneira tão forte. É tempo da chuva serôdia. Zacarias diz que nós temos que buscar chuva, não no tempo da chuva temporã, mas da chuva serôdia. E você sabe o que significa isso? As duas chuvas eram importantes lá na nação judaica, até o dia de hoje na agricultura. A temporã vem antes da semeadura, mas a chuva serôdia vem antes da colheita. Ele já sabe que quando vem a chuva serôdia, haverá uma colheita abundante. E a chuva do Espírito é a chuva serôdia. Por isso Zacarias, de maneira tão sábia, diz: buscai chuva, mas no tempo da chuva serôdia. E essa é a palavra dos nossos dias agora. Deus quer levantar a sua igreja, quer levantar o seu corpo com poder. Não vejo a hora de nós começarmos lá as nossas meditações sobre o despertamento da igreja apostólica. Vai ser tremendo. Já tem mais de 10 pessoas fora a liderança que vão participar dessas ministrações online. Vai ser um tempo tremendo. Vai ser um tempo poderoso de luz, de revelação e impartição ao teu coração. Aleluia. Ouça algo mais. Quantos tiveram parentes aqui que partiram aí na pandemia? Você perdeu entes queridos. Muitos de nós. Quantos tiveram Covid aqui na pandemia? Pode levantar a mão. E vocês superaram, estão aqui. E sabe por que o Senhor permitiu isso? O Senhor levou aqueles que Ele queria e deixou aqueles que Ele desejou deixar. E deixou esses, sabe para quê? Para serem protagonistas no novo tempo. Para fazer a diferença no novo tempo. Deus tem um propósito. Deus chamou você que passou aí pelas cordas do Covid e venceu. O Senhor trouxe você a vida, fez com que você passasse, saísse vitorioso, para que você seja protagonista no novo tempo. Deus tem um propósito com você. Vamos adorar e depois vamos orar, ministrar pessoas aqui.